Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre networking, quanto isso é importante para um executivo em 2024, especialmente em um país como o Brasil. Qual a importância de palavras como reskilling? Quão importante também a necessidade dos executivos, especialmente de mais alto nível, de fazer uma rede, criar uma rede e também voltar a aprender para não ficar desatualizados em um mundo cada vez mais competitivo. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui um convidado especial hoje nos estúdios da BMC, o Ricardo Natale, cofundador e CEO do Experience Club. Ricardo Natale, aliás, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Prazer é tudo meu, obrigado por me receber. Natale, primeira pergunta de rito para todos os meus convidados, quem que é o Ricardo Natale no mercado em um minuto? Sou CEO, sou fundador do Experience Club, a principal plataforma de eventos, de negócios e de networking corporativo do Brasil. Perfeito. Então, ainda sobraram alguns segundos, então vou te perguntar como que surgiu o Experience Club, o que faz, né, como funciona o Experience Club e como uma pessoa, um executivo, pode se associar também a um clube como esse. O Experience Club nasceu em 2006, nós estamos no 19º ano de atividade, ele já vem de uma longa data. E na época, eu e um outro sócio decidimos criar o Experience Club como uma alternativa de eventos de networking no Brasil, principalmente em São Paulo. Na época, os eventos eram muito tradicionais, cafés da manhã, happy hours, almoços. E naquela época, nós enxergamos uma possibilidade de criar eventos de experiência. Então, fomos os pioneiros em trazer esse modelo de eventos de experiência para o Brasil, cozinhando com o chefe, voando de balão, degustando um bom vinho, um champanhe com o produtor, indo para Interlagos correr num Fórmula 3, um protótipo de Fórmula 3. E o Experience Club eram esses eventos de experiência onde CEOs, empresários e altos executivos de grandes empresas, com suas esposas ou maridos, participavam de um modelo completamente diferente que, como principal objetivo, unia as pessoas, primeiro pelas afinidades, pelos hábitos e pelas características em comum. Depois se gerava negócio. Então, há 20 anos nós começamos esse conceito. E em 2010, por demanda de patrocinador, eu decidi criar clubes de áreas de negócio. Eu tomei uma decisão, ao invés de acompanhar o mercado, de ir para eventos setoriais, de varejo, finanças, etc., eu fui para áreas de negócio. Então, eu criei um clube de CIOs, de CFOs, de CMOs e de CHROs, que na época não falava assim. E o Experience Club se manteve como clube de CEOs e donos empresários. Então eu tive 5 clubes e fomos de 2010 a 2020 nessa década da transformação digital, fazendo eventos para esses 5 clusters, para essas 5 áreas de negócio. A empresa pagava uma anuidade e os seus 5 executivos participavam cada um do seu respectivo clube. Nessa década fizemos mais ou menos 500 eventos. E continuamos com as experiências, mas passamos a fazer eventos de conteúdo, com speakers, com painéis, com debates, sempre com um toque de experiência, sempre com inovações e sempre com cenografias muito bem planejadas que pudessem permitir às pessoas de se interagir e de se conectarem mais rápido. Essa década a gente fez eventos muito criativos, a gente ousou muito no mercado. E começamos a trazer em 2016 alguns speakers internacionais, também entendendo de uma oportunidade de mercado. E a partir dali fomos bastante reconhecidos por ser, de uma certa forma, uma plataforma de lifelong learning, que era, os executivos não tinham tempo para ir para a escola ou estudar, e indo aos eventos, 10, 12, 15 eventos ao longo do ano, com temas diferentes, com speakers diferentes, com seus pares ali presentes, eles aprendiam muito. Então, como feedback, a gente teve pessoas, executivos que transformaram seus negócios, mudaram de companhia, criaram novos segmentos. Então, vimos ali muita coisa acontecer. No pós-pandemia, o mundo mudou muito. As empresas passaram a fazer muito os seus próprios eventos. Os eventos começaram a ser menores, né, naquele pós-pandemia. E aquele modelo da plataforma, do calendário, da associação, na minha visão, ele tinha morrido. Eu decidi parar o modelo da associação, continuar com os eventos menores. Nos eventos, em final de 2019, estavam com 400 convidados. E fazendo experiências, né?
só para ressaltar, a gente acabou criando modelos muito inovadores, né? O modelo do gourmet com o chefe cozinhando e todo mundo cozinhando, com 400 pessoas nos salões do Unique, trazendo chefes nacionais e internacionais, degustando grandes vinhos com produtores, foi um marco no mercado, principalmente nessa década de 2010 a 2020. E no pós-pandemia, eu entendi que o nosso negócio deveria, de fato, se tornar uma plataforma. Porque antes era um calendário de eventos com associados. E hoje, né, 3, 4 anos depois, eu entendi que o mercado não precisa somente de eventos de relacionamento, mas precisa de mais. Precisa de uma escola de alta liderança, precisa de um espaço para, de uma certa forma, ser um clube físico para ele poder frequentar e também ter um material e todos esses conteúdos que nós geramos nos nossos eventos e no nosso dia a dia numa plataforma digital, num site. Então, hoje, o Experience Club ele tem 4 frentes de calendário de eventos, espaço de eventos, uma escola de alta liderança e a nossa própria comunicação digital. Não, ótimo. Já colocou na mesa várias questões que eu queria te perguntar. Primeiramente, iniciando First Thing First, como surgiu a ideia? De onde você pegou a ideia? Como você se inspirou para criar esse modelo no Brasil? Porque não existia até 2006. E como que você viu? Imagino você tinha visto isso no exterior, né? Como funciona esse modelo de negócios, esse modelo de clubes no exterior, fora do Brasil? A ideia na verdade, surgiu de demanda de mercado. Eventos de relacionamento, eventos de networking acontecem no Brasil desde os anos 1950. Não é uma novidade. Naquela época, as entidades, as associações já faziam os eventos de relacionamento, de networking, já botavam painéis, já convidavam o mercado. No começo dos anos 2000, João Dória com Lídia acabou fazendo um trabalho excepcional, construindo a sua própria plataforma, ele já vinha de uma experiência dessa. E mesmo com o João Dória e com o Lídia já performando muito bem, eu, em 2002, junto com um sócio, montei uma agência de eventos de experiência. E a ideia dali eram eventos pequenos, de 30, 40, 50 pessoas, onde uma empresa nos contratava e nós fazíamos o evento para aquela empresa, para os convidados daquela empresa. Até que surgiu uma oportunidade de fazer um evento grande, com um tema muito grande, era uma degustação de champanhes. E ao invés de fazer para uma empresa, nós decidimos vender para 10 empresas e essas 10 compraram os seus 30 lugares, cotas. E nós fizemos um primeiro evento de 300 pessoas. No final desse evento, os 10 clientes falaram, se você fizer um por mês, eu patrocino os 10, os 12. Voltamos para casa, tudo na nossa vida naquela época, que nós fomos os pioneiros em experience no Brasil, ninguém falava disso. E a ideia natural foi, vamos montar um clube, Experience Club, com um calendário de 10, 11 eventos, um por mês, cada mês um evento diferente. E aí foram os primeiros anos do Experience Club, onde a gente surgiu muito rápido e entrou em praticamente todas as empresas, porque todo mundo queria participar de eventos muito sofisticados, que eram muito fora da caixa. Então, esse foi o capítulo de como nasceu. Lá fora, existem clubes. Então, nos Estados Unidos tem uma tradição muito forte dos memberships, que tem desde condomínios de alto luxo, até clubes fechados, clubes de áreas de negócio. Eu lembro que na época, acho que anos 80, se não me engano, Jack Welch criou, junto com outros empresários, o 100 Club em Nova York. Então, tinha esses clubes, eram um pouco mais masculinos, né? Mais men's club como em Londres. E em Londres também sempre existiram clubes muito fechados, mais também masculinos, mas ligados a vinho, a comida e outras coisas. Mas como esse modelo de eventos de networking com CEOs ou C-level de grandes empresas para grandes debates ou grandes experiências, eu acho que o Brasil é único. Eu acho que a gente é único aqui. E por que você acha que aqui no Brasil teve esse modelo, teve tanto sucesso? Tem uma questão social, tem uma questão de segurança também, que impede que as pessoas possam se encontrar com uma certa tranquilidade. Tem uma questão de ausência de alternativas no Brasil que existem lá fora, de experiências tão sofisticadas. Qual foi a razão pela qual o Brasil se tornou um ponto fora da curva em relação ao resto do mundo? Eu acho que o Brasil tem uma característica aqui no mercado corporativo que é independente da empresa, as pessoas querem fazer negócio com outras pessoas. Eu quero fazer negócio com você porque eu confio em você, eu tenho afinidade com você, eu gosto de você. É uma questão cultural. É uma questão cultural. E por isso que esses clubes, esses eventos, essas comunidades acabaram dando tão certo. E principalmente quando você vai
Para o primeiro nível das empresas, ou seja, todas as empresas grandes, consolidadas, muitas internacionais, outras brasileiras, mas no nível de entrega de excelência, os produtos ou as entregas são as mesmas. Empresas de tecnologia têm nomes diferentes, mas o fim é o mesmo. O que diferencia as pessoas. Então, eu acho que aqui no Brasil fica muito nítido. Então, independente se você é de uma empresa de tecnologia e o outro é de uma outra, eu conheço os dois me mandam uma proposta, acho que se eu gosto mais de você e entender que a tua estrutura vai me corresponder, eu acho que eu vou primeiro a você e falo, Carlos, me ajuda aqui, vamos buscar aqui uma forma da gente trabalhar junto. Então, eu acho que o Brasil tem muito isso, que é diferente dos Estados Unidos, onde propostas técnicas, primeiro custos e preços, claro, etc. E a companhia, a PJ decide pela outra PJ. Claro. Eu acho que aqui, por mais que a gente tenha grandes players, eu acho que a PF, que está à frente dessa PJ, sempre decide muito. Agora, falando um pouquinho do perfil dos associados do Experience Club, né? São todos executivos de alto nível que tiveram educações de alto padrão também, ou donos de empresa que fundaram suas empresas. Então eu te pergunto, qual que é o perfil, qual que é o identikit, né, do associado típico, né, do Experience Club? Qual que é a idade, qual que é a formação? Hoje o Experience Club, como sempre, o Experience Club sempre focou em CEOs, em líderes de empresas de grande porte que faturam pelo menos acima de 500 milhões de reais nos principais setores. O grande desafio é diversificar os setores, porque a princípio clubes de relacionamento sempre tem mais empresas de serviço, que são empresas que querem vender. E o fator humano, também, né? E o fator humano ali é muito importante. Claro. O difícil é trazer a indústria, é trazer o varejo, é trazer a saúde, é trazer o mercado financeiro, que de fato são os grandes compradores. Então, eu acho que o nosso grande trabalho, primeiro foi entender qual era de fato o nosso público, e o nosso público vem sendo os CEOs das grandes corporações com sedes aqui em São Paulo. Então, esse CEO de indústria, de varejo, de mercado financeiro, de saúde, de serviços e de outros setores são o nosso principal target. Geralmente numa faixa entre 40 e 55 anos, que mora aqui em São Paulo, que tem vida aqui em São Paulo e que gosta ou tem afinidade e vontade de ir a um clube desse, primeiro pela descrição, primeiro pela sofisticação, obviamente, mas principalmente porque ele se encontra ali do lado de pessoas que vivem muito provavelmente a mesma vida que eles vivem. Então eles se entendem um com o outro, né? E Natália, última pergunta. Como mobilizar essas pessoas? Temos mais 2 minutinhos. Como mobilizar essas pessoas em uma cidade como São Paulo? São pessoas que têm uma rotina maluca, muitas vezes chegam em casa em horários absurdos. E como convencê-los em parar o seu dia ou o final de semana e participar desses eventos que podem estar, como você falou, em locais mais disparados, o Clube Unique ou Interlagos, ou seja, vai demorar até um deslocamento para chegar até lá. Como que você convence esses executivos a irem até o local da experiência? Eu acho que tem o ponto principal é o conteúdo, é a entrega, é o conhecimento que a gente pode gerar a partir desse evento ou desse encontro. Óbvio que não dá para ser nada muito comum e a gente tem que se colocar no lugar dele ou dela para entender o que de fato aquele conteúdo, aquela pessoa que pode estar num palco, numa palestra, vai poder mudar e vai agregar alguma coisa. Então esse é o primeiro. O segundo é investir na sofisticação, na cenografia, na entrega, na experiência. Geralmente o organizador de eventos erra porque ele quer diminuir a produção e quer ter um custo menor, e é aí que é o fato onde aquela pessoa convidada não quer mais voltar, ou não quer mais estar sempre nessa rotina. Então, precisa ter um conteúdo muito relevante, precisa entender, precisa trazer pessoas brilhantes e temas atuais que, de fato, esse CEO, essa CEO pode levar para a empresa e mudar. E segundo, precisa ter uma sofisticação e uma experiência nessa atmosfera muito única. Legal, legal. Vamos continuar a partir desse ponto, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso convidado de hoje, Ricardo Natali, do Experience Club. Então, não saia daí porque voltamos já já. E de
De volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre networking, quanto importante é esse tipo de atividade para empresários, para altos executivos e para você também que é do mercado financeiro. Estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, o Ricardo Natale, do Experience Club. Ricardo, a gente estava falando sobre o perfil dos associados do Experience Club, o clube que você fundou e que você é CEO, mas a outra pergunta que eu gostaria de fazer é o que os CEOs estão buscando hoje? Qual que é a demanda de um CEO? Como que mudou essa demanda de 2006, quando a Experience foi criado, até 2024? E o que você está vendo no futuro? Qual será a demanda que você já está percebendo nas entrelinhas dos executivos, altos executivos brasileiros? Bom, primeiro quando eu criei o Experience Club em 2006, a maioria dos presidentes, nem se falava CEO, a maioria dos presidentes Presidente e diretor, né? Na época. Diretor-presidente. Diretor-presidente. Os diretores-presidentes, eles tinham, geralmente, dependendo do tamanho da empresa, eles tinham 2 ou 3 secretárias, então tinha que primeiro passar por elas. Obviamente não tinha WhatsApp, a gente estava no BlackBerry, mas mudou muito, obviamente, nesses 20 anos. Mas o que a gente entende hoje, principalmente numa ligação muito próxima com CEOs de grandes empresas e bem representativos no mercado, eu acho que o primeiro ponto é o desafio das 5 gerações dentro da empresa, né? Então, começando com os mais velhos, os baby boomers, indo até a Z chegando, esse ou essa CEO tem um grande desafio de forma de comunicação, de linguagem, de como ele se entende, de como interage, de como de fato inspira todas essas pessoas e que posicionamento a empresa tem que ter junto à sociedade e junto aos seus colaboradores. Então, acho que gestão de pessoas, sem dúvida, é um dos temas mais importantes que todo mundo busca. Óbvio que o segundo, tecnologia, tudo muito avançado, de que forma a IA generativa vai afetar e vai impactar a vida deles, mas não só o uso dessa tecnologia, mas principalmente como liderar num mundo de AI, liderar num mundo de IA generativa. Como que esse líder deve se portar e o que ele deve aprender para poder acompanhar essas gerações que estão chegando e para poder acompanhar todas as demandas por tecnologia que a empresa está pedindo. Acho que o outro ponto que a gente enxerga muito é sobre alta performance, né? Principalmente no pós-pandemia, onde grande parte ficou em casa. Agora tem empresas que estão voltando. Aí a Amazon quer agora, no ano que vem, todo mundo lá. Sim, mas como é que busca essa alta performance nesse cenário que ainda não está tão definido entre híbrido e presencial? Então, métricas e técnicas de alta performance no mundo que está hoje em burnout é um ponto muito difícil. Como atingir os maiores indicadores no mundo onde as pessoas estão mais frágeis. Então, acho que esses são alguns dos 3 temas mais relevantes. E acho que eu também posso falar que ESG de um termo geral, ou seja, como uma empresa consegue atingir as suas metas, se posicionar, entender que aquela companhia vai chegar em 2050 num mundo muito mais complexo. Será que os países vão bater mesmo as metas ou não? O que essa empresa está gerando de resíduos, etc. Esse posicionamento e esse conhecimento de como esse líder precisa estar no mercado e se comportar tanto para fora como para dentro, também é um dos temas, acho, mais importantes. Legal. Acho que eu listaria esses 4. Legal. Interessante, os 4 mereceriam perguntas, mas agora, enquanto você estava falando, eu estava me questionando. Você fundou o Experience Club em 2006, então você viu momentos de boom econômico do Brasil, né? Momentos de crise. 2006 era pleno boom das commodities, depois 2008 crise, depois voltou um crescimento importante do PIB, depois 14, 15, 16 crise, depois uma volta de alta no mercado e a pandemia e agora esse momento de incerteza. Você consegue perceber ao longo desses anos o humor dos executivos? Tem algum comportamento que demonstra, que transparece, né, quando há um momento mais positivo ou mais negativo para a economia? Você sente eles mais tensos, menos tensos? Eles conseguem ser um termômetro daquilo que está acontecendo no Brasil antes que apareça nas manchetes dos jornais? E quais são os sinais que você consegue perceber nas entrelinhas daquilo que está mudando no Brasil naquele momento? Eu sinto hoje os CEOs, as CEOs, sendo bastante desafiados, né? Acho que isso está bem nítido, né? Tanto externa como internamente, acho que os CEOs estão bastante desafiados. Acho que o mundo não está tão previsível sobre o que vai acontecer nesses próximos anos. Então, eu estou vendo que está todo mundo muito atento, todos muito em guarda, porque não sabem o que pode vir pela frente. O Brasil
tem um desafio eterno de que, principalmente CEOs de empresas internacionais, tendo que o tempo inteiro vender o Brasil, justificar o Brasil para fora. Então, a gente até já fez eventos de assim, como vender o Brasil para sua matriz ou para os seus acionistas. Então, esse sempre é um desafio muito grande. Mas eu acho que esse playbook do CEO, ele ainda está numa folha em branco. Por mais alto que seja o cargo ou por maior que seja a empresa, os líderes empresariais hoje estão indo muito a passos pequenos porque ainda não sabem prever as mudanças que vão acontecer. Então a incerteza hoje domina. A incerteza, para mim, domina nitidamente o mercado. E do ponto de vista comportamental, como que nesse momento de incerteza, os CEOs acabam consumindo mais alguns produtos, menos outros produtos, apreciam mais algumas experiências, algumas outras menos? Você sente isso? Preferem mais adrenalina, menos adrenalina? Né? Eu acho que a característica hoje de um grande líder é estar aprendendo. Todos estão aprendendo. Todos estão ou na escola, ou em cursos, ou fazendo os seus mestrados, os seus cursos de upskilling ou reskilling. Não dá para ser um CEO ou uma CEO de uma grande companhia e não estar investindo bastante em treinamento, em desenvolvimento e toda essa reaprendizagem. É impossível. O mundo muda muito rápido e esse líder não consegue mais dialogar com principalmente gerações e novas tecnologias se ele não estiver muito à frente do seu mercado. Última pergunta para encerrar o nosso bloco. Durante a pandemia, a gente passou quase 3 anos, né, de lockdown. Lockdown maior ou menor, dependendo dos momentos, mais intenso ou menos intenso, dependendo dos estados também do Brasil ou dos países. Mas o mundo parou e os eventos também pararam. A gente viu também shows na televisão, né, etc. Como que vocês conseguiram superar, vocês que trabalham com eventos presenciais, né, 500 eventos em poucos anos, tiveram que, imagino, parar completamente. Como que vocês conseguiram superar esse desafio e qual foi o aprendizado da pandemia e o que mudou no comportamento dos executivos após a pandemia? 2020, obviamente, nós não fizemos nenhum evento, né? Saímos de um calendário que estava planejado em 2020 para 46 eventos presenciais, fizemos um no começo de março, trouxemos um grande futurista americano e fomos praticamente até outubro de 2021 sem fazer eventos presenciais, decidimos por critério próprio não fazer nenhum evento, não furar a bolha. E fomos fazer em outubro de 2021, um pouco antes da crise da Omicron. Fizemos o Fórum CEO Brasil, que eu comecei em 2017 e que se tornou o maior fórum de CEOs do Brasil. Fizemos a 4ª edição, porque eu fiz 17, 18, 19, 20 eu não fiz e 21 fizemos no final de outubro de 2021. Fomos aqui para o Guarujá e fizemos um fórum, fizemos uma bolha. Então, um patrocinador nos ajudou a testar todo mundo. Fizemos uma bolha e levamos, Carlos, quase 600 pessoas, 300 casais, para 4 dias de fórum, máscara e todo mundo testado. Álcool gel, e com tudo, sem muita mídia, porque preservar a imagem de todo mundo. E as pessoas choravam nos corredores, porque elas estavam muito emocionadas de estarem ali de volta com outras pessoas. Foi muito emocionante. Dali em diante, eu entendi que o mercado ia preferir eventos menores, ia preferir saber quem ia estar lá dentro ou quem ia ser convidado. Mas eu confesso que eu errei. Porque nos anos seguintes, os eventos explodiram, as pessoas queriam cada vez mais estar juntas e foi o contrário. Isso me fez dar um passo muito importante na vida da minha empresa, porque no pós-pandemia, no pós-fórum, eu decidi alugar um andar aqui na Faria Lima, o JK, num prédio AAA, pequeno, para poder fazer uma espécie de uma arena de 40, 50 lugares, porque eu imaginava, a minha leitura era que depois da pandemia, fazer eventos muito pequenos, bem petit comité, bem exclusivos, ia ser a grande tendência. E fui procurar os espaços. Só que em um determinado momento, um outro patrocinador de real estate me levou num prédio, no último andar de um prédio na Marginal Pinheiros, aqui na Ponte Eusébio Matoso, 19º andar, uma laje grande de 2.000 metros quadrados, pé direito triplo. E ali eu meio que tive um chamado e falei, eu vou fechar esse espaço, eu vou construir um espaço de eventos. Porque eu acho que a tendência é, a empresa quer fazer o próprio evento, usa o meu back-office,
e eu construo um novo business. E também ele continua a sede do Experience Club. E aí eu construí a Experience House para ser a sede do Experience Club e para poder ser esse white label de eventos corporativos, como uma one-stop shop de evento corporativo. E acabo de inaugurar há pouco tempo esse novo espaço. Então eu acho que a tendência para os próximos tempos, no pós-pandemia, é principalmente empresas dessas de grande porte fazerem eventos autorais, eventos proprietários. Os calendários, os organizadores continuam vivos, mas as empresas cada vez mais querem ser autoras dos seus próprios encontros. Pois é, né? De fato elas querem protagonizar, né, esse tipo de encontros, mas o comportamento dos executivos, na sua opinião, mudou com a pandemia? Ou seja, tem muita menos disposição a sair ou depois daquele boom na volta, que todo mundo queria voltar a se encontrar, as coisas continuaram nesse patamar, diminuíram, normalizaram? Após 2 anos do final da pandemia, qual que é o seu diagnóstico no comportamento social, né, desses CEOs? Eu não acho que os executivos passaram a querer se encontrar mais depois da pandemia. Eu não acho que foi a pandemia que causou. Eu acho que o que causa isso, em parte, é a mídia social. Eu acho que os líderes estão sendo brifados pelas suas áreas de PR, pelos seus media trainings, a participar mais de eventos, porque naturalmente isso gera mais negócio. Antigamente, o grande presidente, o CEO, ele ficava dentro do seu mundo e esperava os fornecedores virem até eles. Hoje, essa leitura ela é antiquada, ela não existe mais. Hoje a leitura é, se um CEO ou uma CEO não tiver no mercado, não se relacionar, não conhecer, não ter um WhatsApp mais poderoso, não ser de fato esse spokesperson, um porta-voz ativo, não ser a voz da companhia... A imagem também da companhia. A imagem vezes, né? e a sociedade está cobrando esse CEO, essa CEO hoje dessa forma do que no passado, do que antes da pandemia. Então a gente vê um fenômeno de CEOs de grandes companhias indo aos eventos, quando antes não iam. Mas eu acho que também é por conta disso. E Natália, agora, depois da pandemia, o que você percebeu do comportamento dos CEOs? Estamos tendo mais interesse, menos interesse. Agora tivemos pandemia, fim dos eventos, depois um boom de eventos, boom de viagens, né? Todo mundo quer viajar 22, inflação também nas viagens dos eventos. 23 e 24, já se passaram mais de 2 anos do final oficial da pandemia. Qual o comportamento que ficou ou que mudou dos CEOs e dos executivos de alto padrão, de alto nível no Brasil? Olha, eu acho primeiro que assim, existe uma necessidade muito grande desses CEOs estarem mais no mercado, né? Os próprios PRs, as áreas de marketing estão pedindo para esses CEOs, para essas CEOs, serem os porta-vozes dessas empresas no mercado. Então, existe uma tendência, uma vontade de estar mais presente nos eventos. Então, acho que esse fato é muito importante. Um presidente de uma empresa vai no evento, depois faz um post no LinkedIn, tudo aquilo constrói muito a imagem e ele ou ela tem que ser de fato o porta-voz. Então, acho que esse foi um motivo de que faz hoje CEOs irem a mais eventos do que no passado. No passado, eles ficavam mais protegidos, mais blindados. E segundo, eventos, dependendo de quais, obviamente, são pontos de encontros com seus pares, que geralmente nos ambientes mais comuns, eles não se encontram. E eu vejo hoje um mercado até mais amigável do que no passado. Antes, no passado, quando eu fazia o evento, eu tinha que botar o CEO de uma empresa que concorria com a outra do outro lado do salão. Hoje, quando eles chegam, eles querem sentar juntos, porque eles se falam, porque eles estão nas mesmas entidades, porque eles vivem os mesmos problemas, porque eles têm desafios com a esfera pública. Então, assim, eu também vejo uma necessidade, uma vontade desses CEOs de estarem mais presentes e criarem mais redes. E, por último, o CEO está cada vez mais no dia a dia do negócio. O CEO com o WhatsApp muito poderoso acelera muito o negócio também para a companhia. Claro, claro. Vamos pegar a partir desse ponto um gancho para o próximo bloco, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso convidado de hoje, Ricardo Natália, cofundador e CEO do Experience Club. Então não sai daí porque voltamos já já. E de
volta para o nosso BMC Talks. O papo hoje é sobre networking, quanto isso é importante para os executivos, especialmente os altos executivos brasileiros, CEOs, CFOs, CMOs e todos os executivos da esfera corporativa que mandam, que decidem os destinos de uma empresa. Temos hoje conosco o Ricardo Natale, cofundador e CEO do Experience Club. Natale, primeira pergunta, qual o perfil de educação desses executivos, a formação dessas pessoas, porque se no exterior temos exemplos de executivos que fizeram Harvard, Stanford, etc., nos Estados Unidos, fundadores de empresa que tiveram as melhores faculdades do mundo aqui no seu currículo, por outro lado temos o Steve Jobs, que sequer se formou, o Bill Gates também, que sequer se formou, o Mark Zuckerberg, e poderia citar inúmeros outros que criaram impérios sem ter uma formação acadêmica completa. Qual o perfil dos CEOs que você frequenta, que você associou ao Experience Club, e qual é a diferença entre esse perfil de formação com os seus pares internacionais? Olha, acho que tem uma diferença grande entre os empreendedores e os CEOs executivos, né? No caso dos CEOs executivos, que de uma certa forma é o público com o qual o Experience Club mais se relaciona, sem dúvida a academia é fundamental, não tem como um CEO se posicionar se ele não tiver uma formação acadêmica muito grande. No Brasil a gente tem grandes escolas, a gente tem escolas tradicionais, mas eu cada vez vejo CEOs indo para fora buscando cursos e especializações nas grandes universidades, como você citou, Stanford, MIT, Harvard, INSEAD e outras, London Business School e outras universidades. Eu acho que o fato é, talvez para alta liderança e para executivos com mais tempo, mais maduros, as instituições aqui no Brasil ainda não conseguem oferecer esse produto, essa entrega para esses executivos, para esse público. Então, geralmente, todos têm buscado essas especializações lá fora. Mas, ao mesmo tempo, também não é fácil, porque o dia a dia do executivo aqui de São Paulo é muito intenso, tem 12, 14 horas, mercado numa volatilidade, numa oscilação muito grande, não te dá muita chance de planejar a médio prazo. Então, eu acho que essa é uma lacuna que existe. Cada vez mais a necessidade desse reskilling, dessa reaprendizagem de novas técnicas, de novas especializações, mas ao mesmo tempo sempre muito difícil de ir para fora. Então aí eu acho que é uma oportunidade muito grande de se construir mais escolas de alta liderança aqui em São Paulo e principalmente no Brasil. Interessante esse ponto. Eu sou professor do IBMEC aqui em São Paulo, que é uma escola de liderança. Tá. Temos também alguns MBAs, alguns produtos executivos, mas é interessante esse ponto, porque enquanto você falava, estava refletindo, de fato, é uma lacuna que temos em várias faculdades brasileiras de cursos dedicados para executivos de 40 mais, 50 mais, que querem se atualizar, não querem um MBA tradicional, querem algo diferente, né? E não têm a capacidade, pelo menos até o momento, de ofertar esse tipo de produto. Mas lá fora, o que esses executivos estão olhando? Ou seja, geralmente o executivo é formado em administração, em finanças, em economia, ou às vezes em direito, né? Ou muitas vezes em engenharia. Eles procuram um curso de especialização em inteligência artificial, em finanças verdes, em gestão de pessoas. O que eles estão olhando para fora que o Brasil não consegue oferecer ainda? De uma forma mais genérica, eu acho que eles têm buscado muito liderança. As técnicas e as metodologias de liderança têm mudado muito nos últimos anos. Tem buscado muito sustentabilidade, ESG. Tem buscado tecnologia com inteligência artificial. E tem buscado venture capital, tem buscado investimentos, né, em novas tecnologias, em startups. É o que você falou, você pegar hoje o CEO, a CEO aqui no Brasil, aqui em São Paulo, de uma companhia de médio ou grande porte, com 45 anos, 48 anos, ou seja, tem mais aí 10, 15, 20 anos de vida corporativa, esses próximos 20 anos, se esse ou essa executiva não se formar, não se reeducar, ela não vai durar 5. Então, esse é o target. IBMEC é maravilhoso, do Grupo Edux, eles patrocinam eventos, mas o mercado não tem praticamente nenhum produto hoje que atenda esse público. Vendo isso, né, e construindo a Experience House, nós criamos um novo business chamado CEO Now, que é exatamente para esse público. Agora, no final de novembro, vamos fazer uma imersão de 2 dias para board members, para executivo, para conselheiros que já estão em conselhos,
para executivos que querem ser conselheiros, para empresários que têm os seus próprios conselhos. Ou seja, vamos reunir 12 grandes conselheiros em 2 dias de imersão para 50 pessoas, muito mais em bate-papos, em conversas, em difusão de cases, de problemas, de desafios, do que técnicas ou até algo muito mais acadêmico. A ideia que esses executivos precisam é conversar com seus pares ou outros executivos ou mentores que viveram algo que eles não viveram e que vão ensiná-los. Até porque a aprendizagem passa a ser muito mais rápida. Então, a gente começa um novo negócio porque existe essa lacuna dessa faixa de CEOs hoje no Brasil. Pois é, você falou que uma das suas 4 vertentes de negócios nova, pós-pandemia, é esta escola de alta liderança, né? Quanto é importante isso? Qual foi a resposta, né, do seu público para essa escola? O que vocês ensinam nessa escola? Quais são as matérias, né, que vocês ministram nessa escola? E quanto é importante esse tipo de atividade, essa atividade de formação para o networking e quanto isso acaba afetando a carreira de um executivo? Porque nos Estados Unidos, o networking é fundamental para, por exemplo, ser indicado para uma posição ou para um conselho ou para algum tipo de outra cargo de responsabilidade. Aqui no Brasil também acontece isso, ou seja, 2 executivos se encontram num curso de alta formação e acabam se indicando, se conhecendo e acaba surgindo uma indicação para um cargo em uma outra empresa? Ou é algo diferente aqui no Brasil? Na minha visão, o networking dentro de uma instituição de ensino é muito mais forte do que num evento. Porque você passa mais tempo também, né? Passo mais tempo, a gente vai conviver juntos, a gente vai aprender algo juntos, a gente vai fazer provavelmente trabalho juntos. Sim. E esse elo, esse vínculo passa a ser muito mais forte. Então eu tenho sentido, e eu estudei bastante outros players aqui no Brasil que fazem isso, onde nessas escolas de alta liderança, eu arrisco a dizer que o networking talvez seja a entrega número 1. Pois é, né? Muitos MBAs basicamente são só para o networking, muitas vezes mais do que pelo aprendizado. Mas, de novo, no caso da sua escola, quais são as disciplinas que você acha que são mais relevantes, mais apreciadas também, mais importantes que vocês acabam ministrando ou atividades que vocês acabam levando adiante com os seus associados? Hoje a gente tem 4 vertentes, 4 entregas, né? Liderança, né? E aí vem liderança com AI, liderança com tecnologia, gestão de pessoas e times de alta performance, conselheiros, que é muito forte, e novas tecnologias, né? Porque a gente tem acesso a professores, a palestrantes, a todos essas personagens que estão sendo protagonistas das novas transformações, novas tecnologias e trazemos como mentores. O nosso Business CEO Now é um business que já está indo ao mercado para trazer esses grandes protagonistas para dentro de uma escola do futuro, que a gente possa entregar encontros presenciais, dinâmicas em grupos, reuniões one-on-one, mentorias e trabalhos digitais ou aulas digitais também. Então esse mix aqui pode entregar um valor muito forte para esses executivos, para esses CEOs. Com a facilidade de hoje, de você ligar uma conexão com qualquer professor ou mentor no mundo ao vivo, e trazer ele como um professor ou como um mentor para uma sala de aula. E só para terminar esse assunto, a gente tem o reskilling e o upskilling, ou seja, o melhorar o seu conhecimento, aprimorar o seu conhecimento, ou de fato você ser reeducado muitas vezes. Assim, quem aprendeu a programar, imagina um executivo que se formou em informática nos anos 80, tem que ser reformado Sim. para a programação nos anos 2000. Quantas vezes você viu acontecer, por exemplo, de executivos que começaram um processo de reskilling e mudaram de área completamente? Isso acontece, é raro. Alguns executivos que fazem parte do clube estão olhando para isso porque sabem que os setores onde eles atuam estão declinando por questões tecnológicas, por a evolução dos tempos. E como que isso acontece? É um processo dolorido? Os executivos já estão aceitando isso mais rapidamente? Eu tenho casos que aconteceram, que eu vi dentro do Experience Club, de CEOs de indústrias mais tradicionais migrando para negócios digitais, para empresas da nova economia, lendo muito, né, devorando os livros dos grandes nomes e indo para cursos, e indo para reskilling, porque precisavam entender isso. Eu vi, Carlos, transformações de carreira assim enormes de pessoas que estavam no mundo mais tradicional para o mundo mais moderno. Nitidamente isso acontece com estudo e com reaprendizagem.
Perfeito. Vamos pegar esse gancho para o nosso próximo bloco, porque é interessante entender o que acontece também, não só no top level, mas também no middle level, né, dos executivos, se eles também têm essa visão, né, necessidade de ficar sempre atualizados. Mas vamos para o último intervalo e já voltamos para mais um papo aqui com o Ricardo Natali para falar de networking e também de como os executivos devem continuar a aprender, a se informar e a se atualizar. Não sai daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o assunto é networking. Quanto isso é importante para você, que é executivo ou operador do mercado financeiro ou também empresário. Estamos aqui hoje nos estúdios da BMC com Ricardo Natali, cofundador e CEO, né, do Experience Club. Ricardo, a gente estava falando sobre upskilling e reskilling, ou seja, continuar aprendendo, aprimorando os seus conhecimentos e mudar completamente o aprendizado, reaprender novamente. Executivos de top level, você falou que eles estão muito abertos a esse tipo de atividades, eles lêem muito, se informam, estão sempre antenados, vamos usar esse termo. Mas e os executivos do escalão seguinte, do segundo, no terceiro escalão, ou seja, do middle level, que estão na operação, barriga no balcão, estão operando, as máquinas, estão times também para ser gerenciados, fábricas que devem gerenciar também, eventualmente estão na frente de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Como que é o comportamento desses executivos? Há um desafio para que essas pessoas também entendam a relevância do reskilling ou do upskilling, ou também é algo transversal, que é uma conscientização de todos ou boa parte do mundo corporativo no Brasil? Para mim, essa é uma das maiores transformações dentro das companhias nos dias de hoje. Na verdade, a grande responsável por oferecer mais aprendizados e mais desenvolvimento para os seus colaboradores sempre vai ser a empresa. E a empresa que antes adotava um modelo de universidade corporativa, obrigava o colaborador a ir para a sala de aula, para dar aquele check, falar eu fiz a minha parte, o meu colaborador que se vira, agora, ou nos últimos anos, vive o seu maior desafio, que é de fato se transformar no que o mercado americano chama de workplace learning. É lá onde eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar é onde eu vou aprender. Só que as dinâmicas mudaram muito, porque não adianta só você transformar a sua empresa numa sala de aula e obrigar todo mundo. Você precisa entender o que as pessoas precisam, você precisa ao mesmo tempo estar em grupo e de forma personalizada, individualizada. Você precisa mudar a dinâmica de ensino e você precisa mudar os indicadores para medir se as pessoas estão aprendendo. Mas aí eu acho que é a grande oportunidade. Porque empresas que de fato ensinam os seus colaboradores e apoiam eles no seu desenvolvimento são as empresas que mais retêm colaboradores. E de fato, e com certeza a retenção é o maior desafio. Então eu acho que hoje as empresas elas estão olhando com muito mais cuidado, começando a investir em novas formas de se tornar de fato esse workplace learning para poder desenvolver mais os seus colaboradores. A gente tem, por exemplo, uma empresa que acabou de entrar no Experience Club que oferece a educação como um benefício. Do mesmo jeito que você tem alimentação, supermercado, etc., academia, você tem um benefício de educação. Ou seja, faz com que a empresa passe a não mais exigir os candidatos no ápice do ensino. Pelo contrário, você pode vir do jeito que você está. Você vem aprender junto comigo, tanto aqui dentro como nas instituições de ensino. Então, sem dúvida, essa é a maior transformação que as empresas já passam e vão ter que passar nos próximos tempos. Só terminar telegraficamente, estudar dá trabalho, ou seja, é um esforço intelectual que nem todo mundo quer fazer. Muita gente acha que terminei a graduação, fim da história, vou trabalhar, nunca mais vou ter que abrir um livro, muito menos acadêmico. Isso vale para os executivos ou isso já é uma visão superada e cada vez mais os executivos, de novo, não os top level que já demonstraram por sua carreira que são excepcionais, né, que são pontos fora da curva, mas a turma do meio entende que é necessário esse esforço, que deve dedicar algumas horas por dia, não mais para a academia, mas ou para o Netflix, sim, para estudar, e também para o networking, que também faz parte desse, ou ainda é o desafio? Na grande média, sabem, mas não fazem.
Perfeito. Então tem um temos caminho, um problema. Tem um problema e uma oportunidade. Perfeito, perfeito. E agora, último ponto que eu queria te perguntar também sobre como funciona o networking. Né? A gente tem um executivo que está assistindo a gente, ele quer melhorar o seu relacionamento, quer melhorar a sua rede de conhecidos, de pessoas que ele entende poderiam se tornar potenciais parceiros no negócio, eventuais amigos também. Quais são as regras fundamentais, 5 regras, 10 regras fundamentais para o networking de sucesso, o networking eficaz e que pode tornar uma vantagem para o executivo e para a empresa que ele está liderando? Eu acho que, assim, sendo genérico também, mas talvez um primeiro detalhe que conta muito, parece simples e às vezes até meio bobo, mas é a organização dos seus contatos. As pessoas têm contatos sempre misturados, mal feitos, de qualquer jeito. Então, assim, como é que você vai conseguir entender as pessoas ou o universo de pessoas que você conhece se você não consegue nem se organizar? Como é que são as suas agendas? Quem é prioridade? Quem não é? Então, acho que primeiro começa nesse trabalho pessoal de organização e de entender quais os clusters ou grupos que de fato podem me agregar alguma coisa. Acho que depois, existem aqui, principalmente em São Paulo e em outras cidades, outras capitais do Brasil também, mas grupos, sejam de eventos de networking, mas de associações, de entidades que estão promovendo isso. Isso hoje é um grande negócio no Brasil. Acho que não dá nem para contabilizar quantos grupos existem. Então, tem que fazer parte de grupo, tem que pagar anuidade, tem que colocar na agenda. Vai chegar em dia em casa que está cansado, mas é mais importante em muitos casos do que ir à academia, porque faz parte você se associar, você se relacionar. O ser humano é gregário, o ser humano precisa de conexões. Quanto mais isolado você fica, mais sozinho você fica. Então eu acho que participar, ter essa disciplina é fundamental para quem quer aumentar o seu network. E o terceiro, eu acho que é ousar mais, é arriscar mais, é ser protagonista de encontros. Não é porque eu não tenho um clube ou eu não faço algo que eu não posso pegar você com aquela outra pessoa e marcar um almoço, e marcar um café e passar a ser, de uma certa forma, esse construtor de pontes, de conexões. Porque quando eu preciso de algo, eu não posso te pedir. Você tem que me oferecer. Então, acho que essa regra, fazer networking, é muito mais ser generoso do que pedir. Interessante essa questão, né? Não é para pedir, mas se oferecer. Quando uma pessoa quando um executivo encontra outro executivo que não conhece num evento de vocês, por exemplo, tem algum conselho que vocês dão? Primeiro encontro, primeira vez que vai no Experience Club, para não aparecer invasivo, para não aparecer mal educado, ou que está essencialmente interessado de forma excessiva, né, a fechar o negócio rapidamente. Como que vocês orientam? Se tem algum mini curso prévio para evitar gafes também? Eu acho que o primeiro passo é não distribuir cartão de visita. Não, porque nos Estados Unidos a primeira coisa que você pergunta é quanto você ganha, quanto a empresa fatura, né, e tal. Aqui no Brasil, quais são as regras de bom tom? Não distribuir cartão de visita. A primeira regra, antes de falar seu nome, aquele que coloca o cartão de visita no paletó e já entrega, por favor. Na porta. Por favor. Mas acho que o ponto é primeiro conhecer, primeiro, se conectar, perguntar à empresa, mas antes de saber o seu cargo, antes de saber, tentar achar alguns pontos de convergência, algumas afinidades, depois falar de negócio, depois falar de mercado. Eu acho que quanto mais leve as pessoas forem, menos sedentas por negócios, menos... Eu sei que uma empresa investe para o executivo ir a um evento, paga, e isso tem que retornar, e tem que ter algum retorno mensurável. Eu sei disso, eu vivo disso. Mas nada é em uma chance, nada é em uma única vez, em uma oportunidade. A gente precisa de mais vezes para se encontrar, para construir uma afinidade e eventualmente uma confiança. Você tem que conhecer se eu tenho uma família, onde eu moro, o que eu gosto de fazer. Eu acho que esses assuntos pessoais talvez sejam mais fáceis de conexão do que os profissionais. Os profissionais podem vir em segundo plano. A não ser que eu te conheça muito, você não me conhece, e eu posso falar, cara, parabéns pelo trabalho que você fez, eu acompanhei aqui. Pode também ser um gancho de uma conversa, mas depois eu já posso passar para o pessoal, para eu poder me mostrar, para você poder se mostrar. Então, eu acho que isso, de fato, é muito importante. E depois os contatos podem aparecer, ou até mesmo os organizadores do evento podem te dar. Eu falo várias vezes para os meus clientes, quando eu estou ali num coquetel de chegada,
Eu passo o teu contato. Amanhã eu passo o contato dele. Não precisa pegar agora. Eu passo, fica tranquilo. Depois a gente tem a disciplina e passa. Então eu acho que isso faz muito sentido. E aqui no Brasil isso deixa as pessoas cada vez mais confortáveis e sem ter que medi-las por quem elas são, sabe? Eu acho que isso também funciona bastante. Então, só terminando em um minutinho que temos ainda sobrando, networking é um processo de longo prazo e deve ser, é uma arte quase, uma disciplina. Qual livro você indicaria para quem quer entender como fazer networking eficaz para melhorar e crescer também do ponto de vista pessoal e profissional? Eu não sei se tem livro para isso, assim. É na prática mesmo? Eu acho que é na prática. Eu acho que, assim, livros... Eu acho que eu recomendaria talvez algumas biografias, porque pessoas que são vencedoras ou pessoas que têm histórias incríveis... Eu não tenho uma bíblia do networking. Talvez eu escreva. Pode ser então. Mas eu não tenho. Volte aqui no Talks para falar do próximo livro que vai escrever. Ricardo, teria 1 milhão de outras perguntas aqui para te fazer, mas o tempo infelizmente é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo Ricardo Natale, cofundador e CEO do Experience Club, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios e volte sempre. Muito obrigado. Quero que você vá a um evento nosso. Com prazer. E obrigado à BMC pela oportunidade. Muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continuem nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.